Tristeza ou depressão? Você sabe qual é a diferença entre esses dois fenômenos? Bem, essa é uma dúvida comum entre muitas pessoas e no vídeo de hoje eu, Gabriel Sá, gostaria de conversar um pouquinho com você sobre esse assunto. Como diferenciar a tristeza da depressão? Em primeiro lugar, é importante que nós entendamos uma coisa. A tristeza é um fenômeno comum e normal na vida de todo ser humano. Todos nós, diariamente, constantemente, somos confrontados com situações que despertam essa emoção, que despertam essa sensação que é a tristeza, né? Uma briga familiar, uma desavença com um colega de trabalho, a perda de um ônibus, né? A nota baixa na faculdade, a promoção que você imaginava receber no trabalho e não obteve. Então tudo isso acaba produzindo estados de tristeza e esses estados normalmente eles são momentâneos, eles ocupam um certo tempo da nossa vida que normalmente duram alguns dias, não mais do que isso, e eles fazem parte da nossa vida humana, faz parte do ser humano, faz parte do nosso existir. Porém, a depressão, diferente da tristeza, ela dura semanas, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa notar que diferencia a tristeza da depressão é a durabilidade. Normalmente a depressão tende a durar muito mais, uma vez que ela não é algo normal, não é um evento que faz parte da nossa vida, mas ela é uma disfunção patológica que ocorre no nosso cérebro e ela diz respeito a uma incapacidade do nosso cérebro de gerenciar os nossos pensamentos e as nossas emoções. Algumas características são bastante comuns em estados depressivos, como alterações no humor, alterações no nosso estado físico e alterações também nas nossas interações sociais. Por exemplo, do ponto de vista do nosso humor, né, algumas alterações são bastante perceptíveis, como a perda do prazer e o interesse pelas coisas que normalmente nós gostávamos de fazer. Então, isso é algo que ocorre de forma bastante comum em pessoas depressivas, né? A perda do prazer, a perda do interesse pelas coisas que outrora te trazia bastante felicidade, te fazia bem. A alteração na nossa capacidade executiva, né? A dificuldade em concentração, em desenvolver raciocínios. Então isso também é algo comum em pessoas em estado de depressão. A sensação, né, ou o sentimento de desesperança, de pessimismo constante também é algo bastante comum em pessoas deprimidas. Né? Do ponto de vista fisiológico, né, algumas alterações também podem ser percebidas como alterações de sono, né? As pessoas tendem a dormir mais ou dormir menos, alterações no apetite. Normalmente as pessoas perdem o interesse pela comida, mas também pode acontecer de uma pessoa desenvolver um apetite voraz, né? Não é tão comum, mas pode acontecer. O ponto é que há uma alteração também no nosso apetite. A fadiga, aquele estado de cansaço constante, sem uma explicação, né, plausível para esse cansaço, embora ele seja real, mas não há uma causa física, embora o nosso corpo sinta a fadiga. Então isso é algo que a gente precisa prestar bastante atenção. E do ponto de vista da interação social, né, a situação mais comum que ocorre em quadros depressivos é o sentimento de se isolar, né, de não querer mais estar com as pessoas, de não querer mais conversar, de querer estar sozinho. Então isso é algo também bastante comum em pessoas em estados depressivos. E eu queria aqui dar algumas dicas sobre o que não falar para pessoas que se encontram nesse quadro, que se encontram nessa situação. Você pode, num dado momento da sua vida, se deparar com um amigo, com um familiar que se encontra nessa situação e você precisa saber o que não falar em momentos como esse, porque se algumas palavras forem malditas, forem colocadas de forma inadequada, de forma imprópria, inapropriada, isso pode agravar o estado depressivo dessa pessoa e nós vamos nos sentir muito mal por isso. A primeira coisa que você nunca deve falar para uma pessoa que está em estado de depressão é que ela precisa se esforçar para melhorar.
Isso jamais pode ser dito, uma vez que uma pessoa que se encontra num estado depressivo, ela já não tem forças. E na concepção dela, ela tem dado o máximo de si e ainda assim ela não conseguiu, né? Mesmo que ela tenha tentado, ela foi considerada insuficiente sob o seu ponto de vista. Então, quando você diz para uma pessoa que ela precisa se esforçar para melhorar, isso machuca demasiadamente ela, porque ela não escolheu chegar nesse ponto, não escolheu chegar nesse estado. Ela, pelo contrário, certamente lutou para que isso não acontecesse, e esse tipo de palavra pode machucar bastante, pode agravar a situação. Uma outra frase que você jamais pode dizer para uma pessoa que se encontra em quadro depressivo é que ela precisa pensar positiva, né? Poxa, isso é muito ruim. Você tem que pensar positivo, tira esses pensamentos negativos da sua mente. É como se a pessoa tivesse controle sobre os pensamentos que ela tem. Não. Eu disse no início do vídeo que a depressão caracteriza uma disfunção cerebral. Então ela não consegue mais regular os pensamentos, nem tampouco as emoções. Então, rogar a pessoa ou falar de forma imperativa que ela pense positivo não vai ajudar em nada a melhorar o estado dela. Dizer que a pessoa só pensa nela, não pensa nos outros, que ela é egoísta, que ela deveria pensar nas pessoas que estão ao redor, também não ajuda, né? Como eu disse, essa pessoa não escolheu chegar nesse quadro, chegar nessa situação. Por essa razão, ela não tem culpa de estar na situação em que ela se encontra, e você não pode, nem eu posso também, dizer que essa pessoa é egoísta. Muito pelo contrário, ela não escolheu estar, né, nessa situação. E por último, eu queria apresentar aqui algumas dicas bem rápidas e práticas que você pode aprender e aplicar em situações em que você tem a oportunidade de ajudar alguém que se encontra em quadro depressivo. A primeira coisa é: procure se informar, né? Não queira apresentar dicas, métodos baseado no senso comum, baseado no que você acha ser correto, no que você acredita que vai fazer bem para a pessoa. Não. Depressão é uma doença e, como tal, ela precisa ser encarada como algo sério. Portanto, a primeira coisa que preciso ter da nossa parte, se nós queremos ajudar alguém que se encontra em estado depressivo, é nos informar. Então, procure se informar a respeito da depressão. Segunda coisa, ouça a pessoa sem julgamento e sem querer oferecer soluções. Simplesmente ofereça os seus ouvidos para que a pessoa fale, né? Ouça de forma despretensiosa e sem querer dar soluções. Uma outra dica é: ajude essa pessoa de forma ativa. Não diga para ela, né? Se você precisar de ajuda, me liga. Não, ligue para a pessoa. Seja propositivo. A pessoa que se encontra num estado de depressão, ela não vai ter forças de te procurar, de buscar ajuda. Não, seja mais propositivo. Proponha as ações, proponha as soluções, se apresente para visitá-la, se apresente para fazer uma atividade para ela. Então, seja proativo, não espere que ela te procure, né? Seja ativo em relação a isso. E por último, separe a pessoa do estado depressivo, né? A pessoa e o estado são coisas completamente diferentes. Ela se encontra num quadro depressivo, ela não é depressiva. Então, faça essa separação e ofereça para essa pessoa esperança, tá certo? Aconselhe ela a que busque uma ajuda profissional, que ela procure uma psicoterapia e, se necessário, né, a psicoterapia vai encaminhar essa pessoa também para um psiquiatra, a fim de que ela também passe a tomar medicamentos antidepressivos, que são importantes também para poder melhorar o estado de depressão. Bem, essas são algumas dicas, são coisas que a gente pode aprender e praticar no nosso trato com as pessoas que se encontram em depressão ao nosso redor. Certamente, em algum momento das nossas vidas, nós vamos vamos nos deparar com pessoas em situações como essa, e se nós soubermos como ajudar, como oferecer ajuda, isso vai fazer muita diferença na vida das pessoas. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, curta, deixe o seu comentário e compartilhe com as pessoas, e isso vai me ajudar bastante, vai me deixar muito feliz. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até a próxima.